Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos. É uma aula um pouquinho mais curta, mas também é uma aula que vai trabalhar bastante a teoria, e essa teoria é fundamental para a gente entender o próximo assunto que a gente vai falar sobre triângulos. Então tá, pela definição, o ângulo ele vai ser a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, ou seja, não colineares. Basicamente, a gente tem aqui, né, a noção visual a gente consegue ver. Então, o meu ângulo ele vai estar bem aqui, ó, formado entre duas retas que possuem esse mesmo vértice. Bem tranquila essa definição. A gente tem a classificação de ângulo também, né? Eu posso ter um ângulo reto, que é quando ele faz 90 graus, um ângulo agudo, quando ele é menor do que 90 graus, e um ângulo obtuso, que ele vai ser maior do que 90 graus, indo ali até 180, beleza? A gente também tem essa definição de ângulos consecutivos. É um pouquinho complicado de entender, porque depois de ângulos consecutivos a gente vê o que são ângulos adjacentes. Então acaba confundindo, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Para o ângulo ser consecutivo, um dos lados entre eles tem que ser em comum. Então, um dos lados de um ângulo tem que ser comum com esse outro lado. Como assim? Vamos olhar para esse lado AO aqui, dessa semirreta aqui. Tá vendo que esse lado é comum para os dois ângulos? Dá início aqui nesses dois ângulos. A mesma coisa aqui, ó, tem um lado que é em comum aqui. E aí ele até coloca aqui a anotação certinha pra gente, porque eu tenho o ângulo AOB, que é esse daqui, AOB, e eu tenho o ângulo AOC, que é esse daqui que é maiorzinho. E eles são consecutivos porque esse lado aqui é comum para os dois, entende? Nesse caso aqui, no terceiro caso, a gente tem uma configuração um pouquinho diferente, mas ela ainda assim se classifica como ângulos consecutivos, porque o meu lado em comum aqui é o lado OB. Então, eles começam aqui dentro começam aqui de um mesmo lado. Então, o ângulo vem para cá e o outro ângulo vem para cá. Então, por isso, eles são consecutivos. A próxima definição é a que vai confundir um pouquinho a nossa cabeça, porque a gente chama de ângulos adjacentes. Só que o que acontece? Os ângulos adjacentes são um caso específico de ângulos consecutivos, então meio que está dentro assim. Só que qual que é a diferença? Não tem pontos internos em comum. Como assim? Vou voltar aqui na definição de ângulos consecutivos para a gente entender. Eu vou colocar um ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto que eu coloquei, pertencente ao meu ângulo, ele pertence tanto ao ângulo AOB quanto ao ângulo AOC. Porque o ângulo AOC é tudo isso daqui. E esse ponto está incluso dentro desse ângulo. Mas o AOB é tudo isso daqui. E esse ponto também está incluso nesse ângulo. Então, significa que esse ângulo pertence aos dois ângulos. Esse ponto pertence aos dois ângulos. Consegue ver isso? Está dentro aqui desses dois ângulos. Já o adjacente, eles têm essa reta em comum, que no caso é a reta OB aqui. Porém, se eu colocar um ponto aqui, esse ponto pertence somente a esse ângulo e não pertence ao outro ângulo. Consegue ver isso? Então, o caso particular de ser adjacente é que, se eu colocar um ponto tanto num quanto no outro, eles não partilham desse mesmo ponto, que é diferente do consecutivo. O consecutivo, ele partilha, só que, nesse caso aqui, ele é um ângulo do tipo adjacente, mas ele também é do tipo consecutivo. Então, é por isso que a gente acaba confundindo, porque o ângulo adjacente é um caso específico dos ângulos consecutivos. Nem todo ângulo adjacente, nem todo ângulo consecutivo vai ser adjacente, entende? E aí a gente tem um dos mais importantes e dos que mais aparece, que é ângulos opostos pelo vértice, que eu acho que nessa altura do campeonato você já saiba o que é isso, né? Então, basicamente, eu vou ter também duas semirretas, porém elas vão estar se cruzando, né, de maneira transversal ali. E aí eu tenho um vértice formado por esse cruzamento, que é o meu vértice O. Então, opostos pelo vértice, eu tenho que ter um vértice, e oposto um do outro, eu vou ter uma angulação. E essa angulação sempre vai ser igual. Então, se eu chamo esse ladinho aqui de alfa, eu também vou chamar esse daqui de alfa, porque eles têm o mesmo valor.
Se eu falo que esse daqui vale 30, esse aqui também tem que valer 30. Não só para esse lado, mas como para esse aqui também. Então, essas angulações aqui também vão ser iguais, porque elas se classificam nessa de opostos pelo vértice. Trouxe uma aplicação aqui bem singela e bem rápida mesmo, só para a gente entender como isso funciona, mas é claro que não vai aparecer explícito e bonitinho assim desse jeito para você. Basicamente, a gente tem esse caso de ângulos opostos pelo vértice, eu tenho o meu vértice aqui, e o que ele está me pedindo é o valor de y. Para eu achar esse valor de y, eu tenho que lembrar dessa definição, né, de ângulos opostos pelo vértice, e basicamente eu tenho que olhar para a configuração que, para eu achar o y, eu precisaria pelo menos ter o ângulo oposto a ele, ou então, olha aqui para o que eu vou marcar, eu sei que esse ângulo que eu estou marcando aqui, o ângulo pertencente a uma reta, é de 180 graus, correto? Então, tudo isso daqui tem que ser 180. Se eu sei essa partezinha aqui, eu sei quanto que falta para o suplemento, que já a gente vai falar o que é isso. Então, o que eu estou observando? Que eu tenho esse ângulo aqui e esse ângulo aqui dado por duas expressões. Eu sei que eles têm que ser iguais. Então, o que eu faço? Eu igualo essas duas expressões. Então, assim, de maneira bem simples, só para a gente introduzir, né? Vai ficar assim. E aí você, no caso, descobriria o valor de x. O valor de x você ia ter que substituir aqui ou então aqui. Por quê? Quando você substitui, você vai descobrir quanto que vale esse ângulo aqui e aí você calcula quanto que falta para 180 que você acharia o ângulo y, que é o que ele está pedindo. Muito simples, acredito que vocês são super capazes de fazer. No caso, a gente também tem a bissetriz de um ângulo, que ela aparece bastante. Então, a bissetriz, ela vai ser uma reta que vai partir esse ângulo em duas partes congruentes. Então, se o ângulo total, que parte de A até B aqui, que é o ângulo AOB, vou colocar aqui, o ângulo AOB. Notação para ângulo é quando ele tem um chapéuzinho assim. Então, esse ângulo aqui, vamos supor que ele seja 30 graus. Quando eu pego a bissetriz, que é que parte do vértice, né, que eu tenho esse ângulo, partindo desse ângulo em duas partes congruentes, eu vou ter 15 para um lado e 15 para um outro. A função da bissetriz é essa, partir o ângulo em duas partes congruentes, beleza? E aí eu passo para aquela parte de ângulos complementares e suplementares, que é bem tranquila, que provavelmente você também já sabe. Dois ângulos vão ser complementares quando o somatório deles der 90 graus. E suplementares quando o somatório deles é 180 graus. É bem tranquilo. Nesse caso aqui, eu vou ter um ângulo de 180, então esse ângulo alfa aqui é suplementar desse ângulo beta. Se for 90 graus, um ângulo de 30, por exemplo, é complementar de um ângulo de 60. É bem tranquilo da gente entender. A gente tem que ficar atento à nomenclatura, porque às vezes a questão ela só vai te falar que ângulos são complementares ou suplementares, e aí você tem que estar atento nessa questão, porque ela não vai te falar qual que é qual. Outra nomenclatura que nós temos aqui também é o ângulo nulo ou então o ângulo raso, né? O ângulo nulo, como o próprio nome já diz, é um ângulo de 0 graus, né? E no caso, o ângulo raso, um ângulo ali de 180 graus, basicamente. Então, o ângulo raso é aquele ângulo da nossa reta, né? Bem tranquilo da gente entender. Estou trazendo essa nomenclatura porque às vezes é o que vai aparecer. Ele não vai falar assim, um ângulo de 0 grau, um ângulo de 180 graus. Não, ele vai falar um ângulo nulo ou então um ângulo raso. E aí você precisa estar esperto para poder interpretar isso. E aí, a gente também tem as retas paralelas cortadas por uma transversal que é extremamente importante. Mais uma vez, não vai aparecer para você bonitinho desse jeito. Você vai ter que identificar quando você tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Às vezes, você tem uma figura formando aqui por essa reta e aí você vai ter que identificar. O meu papel aqui é passar de maneira rápida e introdutória para você que se aprofunde depois. Então, o que a gente tem aqui? A gente observa que numa reta, nas paralelas, né, eu tenho 180 para um lado, 180 para um outro, formando 360. Mas aí o que eu quero que vocês observem? É claro que você já deve ter visto, né, que aquilo que está de cor igual são iguais, mas a gente tem que prestar atenção na nomenclatura. Por exemplo, vamos olhar para esse ângulozinho azul aqui. Vou chamar ele de alfa. Esse ângulo azul aqui, ele tem o mesmo valor desse outro azul aqui. Só que eles têm nomes. Então, pensa assim, quem estiver dentro da reta, a gente vai falar que é a parte interna. Quem estiver por fora é a parte externa.
das setas paralelas, no caso que eu estou falando. Agora, vamos olhar para a transversal. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Peguei. Na transversal, que está sendo cortada, né, a gente vai pensar assim, eu tenho, quem tiver desse lado aqui é oposto a quem tiver do outro lado. Basicamente é isso. Então, se eu sei que esse valor aqui, ele equivale a alfa, vamos olhar só para cá, ó. Vou isolar isso daqui, vamos olhar só para cá. O que que eu tenho? Olho para cá e vejo que eu tenho um vértice. Então, oposto a esse vértice, eu tenho que ter o mesmo valor para esse ângulo. Então, significa que isso aqui vale alfa, aqui também vale alfa. E aí, essa classificação, a gente... no caso, essa classificação, no caso, essa notação, a gente tem que bater o olho e ver. Que a gente já viu que eu tenho retas aqui que estão de maneira transversal, né? Tenho um vértice, tenho um ângulo alfa, então automaticamente esse ângulo aqui tem que ser igual porque são opostos pelo vértice. A mesma coisa com o ângulo que está de vermelho e com o ângulo que está de verde. Tudo que eu apresentei aqui vai se replicar aqui. Só que o que eu quero que vocês observem? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Que se eu olhar somente para dentro, para a parte interna, que é o que está aqui que eu falei para vocês, eu vou ter o ângulo que eu chamei de alfa, né? E esse ângulo que eu vou chamar de beta. O que eu posso concluir? Que a alfa mais beta tem que ser igual a 180 graus, porque são ângulos suplementares. Beleza. O que mais que está acontecendo? Quando eu olho para a parte interna, eu estou olhando só para quem está dentro das minhas duas retas paralelas. Aqui acontece a mesma coisa. Só que aqui a gente não concluiu que o que está de azul é igual ao que está de roxo. Então, quem que seria esse valor aqui de azul também? O mesmo alfa. A gente também concluiu que quem está de verde é o mesmo valor que quem está de vermelho. Então, aqui também a gente fala que ele vale beta. E aí, esse alfa aqui e esse alfa aqui, eles recebem um nome especial. Então, eles são alternos internos. Internos por quê? Porque eles estão na parte interna das minhas retas paralelas. E alternos porque eles estão em lados opostos, eles estão alternados. Então, alternos internos. Esse alfa aqui se classifica como alternos internos, assim como o beta também se classifica como alternos internos. O alfa e o beta são alternos internos. Agora, se forem alternos externos, quem seria? Então, o meu alfa aqui para o lado de fora, né? Porque eu estou olhando para o lado externo das minhas duas retas paralelas. Eles são alternos porque estão em lados opostos da minha reta transversal. E a mesma coisa aqui com esse beta e esse beta. Beleza? Então, assim, alternos externos, né? Deixa eu colocar aqui. Alternos externos. Então, assim, são nomenclaturas que a gente acaba vendo por aí e a gente acaba não lembrando. Então, é bem importante também. Para a gente finalizar essa aula de ângulos, vamos falar sobre os ângulos na circunferência. Para a gente entender como funciona a circunferência, né, os ângulos dentro da circunferência, a gente teria já que ter visto como que funciona a circunferência e tudo mais. Só que aqui, como é uma aula introdutória, eu vou passar aqui de maneira breve para vocês. Todas as vezes que vocês tiverem essa configuração aqui de ângulos na circunferência, a gente vai ter, dos casos, né, a gente vai ter o central e o inscrito. O central é um ângulo que é formado pelo centro da minha circunferência até a borda da minha circunferência. Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo central. Obrigatoriamente, ele tem que estar sendo formado ali pelo vértice que está congruente ao meu centro da circunferência. Agora, se ele for inscrito, qualquer ponto que estiver na borda da minha circunferência, e no caso, através de duas semirretas e até o outro lado, esse tipo de ângulo aqui vai ser do tipo inscrito. Ah, poderia ser aqui também, não importa. Qualquer ângulo formado pelo vértice que também pertence à borda da minha circunferência é do tipo inscrito. Se ele for no centro da minha circunferência, vai ser do tipo central. E aí eu trouxe a relação de um para o outro aqui para vocês conseguirem enxergar. Aqui eu tenho o meu ângulo do tipo inscrito. Aqui eu tenho o meu ângulo do tipo inscrito e aqui eu tenho o meu ângulo do tipo central. E aí tem uma relação direta de um para o outro. Se eu falo aqui que esse valor aqui, por exemplo, é 30, o inscrito sempre vai ser a metade. Então, aqui vai ser 15. Ou então vice-versa. Se eu falo que o inscrito vale 20, o central sempre vai ser o dobro. Então, vai ser 40. E aqui está a relação para que vocês possam anotar aí.
A mesma coisa que serve para o ângulo, serve para o arco. O arco da circunferência é a bordinha. Então, o arco da circunferência sempre vai ser o mesmo valor que o ângulo central. E, no caso, vai ser o dobro do que o ângulo inscrito. Beleza? Uma aula rápida, uma aula introdutória sobre ângulos. A gente finaliza por aqui e até a próxima.